Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Campo Sociológico. Eu sou Alcides de Amaral e esse canal, como sabem, eu criei para juntos compartilharmos a promoção da sociologia enquanto disciplina acadêmica, enquanto campo científico, enquanto instrumento de transformação social, uma vez que a sociologia também tem como característica a transformação social, né? Então, esse é outro vídeo que eu queria falar para vocês sobre uma coisa fundamental. Muitas das vezes, aquele que é sociólogo é sempre confrontado com a ideia, com a pergunta: o que você faz? O que um sociólogo faz? Essa queixa é de muitos estudantes que estão começando agora a licenciatura em sociologia, no primeiro e segundo ano, ficam com essas dúvidas. Em alguns países, como aqueles, por exemplo, que ainda não tiveram, que não têm ensino, a sociologia no ensino médio, né, como os outros países africanos, muitos países africanos, né, não tem sociologia no ensino médio, apenas tem experiência na licenciatura, no ensino superior. Então eles entram para a carreira sem saber exatamente o que é um sociólogo, o que ele faz, quais são as suas visões do mundo, a sua perspectiva, como é que ele articula essas suas perspectivas com as condições materiais, as condições existenciais das pessoas, né? Então isso é, para mim, é fundamental a gente discutir sobre isso. Eu queria passar agora a vinheta para vocês saberem que nós temos uma vinheta, né? Passa aí a vinheta. Então, o que um sociólogo faz? O que significa sociologia, antes de mais nada, né? A sociologia é a disciplina acadêmica, né? É um ramo disciplinar, um ramo da ciência, das ciências sociais, que estudam fenômenos sociais do ponto de vista das relações sociais, né? Estuda a relação entre pai e filho, enfim, entre empregado e o patrão, entre o empregado, entre os trabalhadores e o sindicato, os diretores do sindicato, entre o sindicato e a empresa, estuda a relação entre os colaboradores e o patronato, estuda a relação, enfim, tem em vista o estudo das próprias relações sociais que se estabelecem numa dada associação, né? Tem um sociólogo, um dos clássicos, que é George Simmel, ele diz que a sociologia é a disciplina que estuda a associação, quer dizer, as formas sociais que dão sentido e constituem a experiência social dos homens, não é? Isto é, por exemplo, uma empresa é uma associação, uma universidade é uma associação, um instituto de pesquisa é uma associação, enfim, uma fábrica é uma associação, um Estado é uma associação, no caso política, né? Então, a sociologia estuda essas formas sociais, percebendo as relações sociais que lá estabelecem, quer dizer, compreendendo as relações sociais, eles conseguem entender a própria associação ela própria, né? As formas sociais. Nesse caso, usa-se formas sociais, associação, como fez Simmel, podemos usar configurações, como fez Norbert Elias, podemos usar campo social, como fez Bourdieu, enfim, todo um conjunto de artefatos intelectuais e científicos que visam necessariamente entender a sociedade. Então, a sociologia é uma disciplina que estuda as relações sociais e como elas se interrelacionam com as organizações sociais, nesse caso, a associação. Então, aí, a partir daí, a gente vai entender o que um sociólogo faz, né? O que um sociólogo faz numa empresa, o que um sociólogo faz numa organização da organizações não governamentais, o que um sociólogo faz numa empresa da advocacia, o que um sociólogo em que medida o sociólogo é importante nas fábricas de tecelagem, enfim, todo um conjunto de problemas ou de relações sociais, circunstâncias sociais, situações sociais que os homens nas suas relações cotidianas não são tão envolvidas, por isso a necessidade de se compreender. Então o sociólogo estuda isso aí. Ele não só estuda, como também assessora a partir dessa concepção da própria disciplina. Vamos supor, por exemplo, que um sociólogo vai ser um assessor político de um partido político, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, ou o Partido Liberal, enfim, qualquer outro partido. Então o sociólogo vai ser ali um assessor político dessas organizações políticas. A sua função, então, é perceber o contexto das relações sociais que se estabelecem na sociedade de modo a dar subsídio
aos diretores do partido, à diretoria do partido nacional, ou regional, estadual ou, ou municipal, né, das cidades, para dar essa diretoria elementos fundamentais de poder exercer a sua atividade política, né? Então, o sociólogo como assessor tem essa função muito importante para dar conta da nossa capacidade de gestão, né? Muitas das vezes já nós conhecemos as técnicas de gestão, mas nós precisamos de compreender muito mais as articulações mais gerais da vida social das pessoas para encontrar regularidades, né? Então esse é um aspecto fundamental. Vamos dizer, por exemplo, quando um sociólogo trabalha num contexto de uma empresa, né? Para um assessor empresarial, de um empresário de qualquer área de exercício de poder empresarial, que possa caracterizar qualquer um empreendedor, qualquer um empresário, seja das grandes ou pequenas empresas. Então, o sociólogo vem ali para facilitar a sua compreensão do ponto de vista de gestão, da sua própria gestão empresarial ou na sua própria empresa, né? Por exemplo, muitas das vezes os conflitos no trabalho entre o patronato e os trabalhadores, colaboradores, muitas das vezes ocorrem pelos comportamentos que se pode adquirir a partir da compreensão daquela associação, daquele campo, daquela configuração em especial. Então, essa é uma relação muito prática entre o sociólogo, o trabalho do sociólogo e o empresário, né? Mas, enquanto assessor político ou avaliador de atividades políticas, né, o sociólogo tem, mesmo enquanto também vamos lá, um agente, um assessor, né, de recursos humanos de uma dada empresa, o sociólogo também deve seguir procedimentos que fazem sentido a partir do entendimento do que a própria disciplina produz, né? Em forma de conhecimento, e devolve esse conhecimento para a sociedade a partir desse talento, desse profissional que oferece à empresa, oferece às organizações a percepção da generalidade e não apenas da confiança num talento individual, numa perspicácia individual do líder, mas que seja uma coisa regular e possível de ser feito independentemente da capacidade individual, independente não, e não se limitando apenas na capacidade individual de um líder. Esses limites são, o sociólogo não visa dar solução a um certo problema de gestão da empresa. O sociólogo analisa as configurações sociais, analisa as relações sociais estabelecidas, talvez no processo de transformação da própria empresa, para que o empresário possa ter mais segurança na transição de um tipo de empresa para outro tipo de empresa, de um tipo de negócio para outro tipo de negócio, ou para um negócio pequeno para um negócio grande, ou como uma simples empresa para como é que se diz, para uma company, por exemplo, né? Para uma companhia, para uma coisa mais alargada. E esse todo o processo, os próprios funcionários devem acompanhar, de modo que eles próprios façam parte do processo. E essa transformação pode se dar com alguns problemas na relação patronato e os colaboradores. Por isso é importante que se tenha um sociólogo nessa perspectiva, não só como um assessor pontual, né, de monitoria, aliás, um assessor pontual para resolver um certo problema, para entender um certo problema, para encontrar solução, procurar condições de solução para certos problemas, mas que seja um ator fixo no próprio processo de desenvolvimento da própria empresa, né? Por isso um sociólogo não se limita apenas à universidade, não se limita apenas ao ensino médio, né? Que é onde, por exemplo, no Brasil acolhe mais esses profissionais, mas ele também pode trabalhar numa construtora, pode trabalhar numa empresa, como o antigo trabalho da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, né? Então tem vários elementos que o próprio sociólogo trabalha, né? Tem várias áreas que o próprio sociólogo trabalha, e essas áreas já estão, de certa forma, plasmadas nos programas, nos projetos curriculares pedagógicos dos próprios departamentos de sociologia
nas universidades, né? Talvez a forma mais importante de se poder alavancar desde o início a apetência do estudante de sociologia a continuar a ser sociólogo e discutir com ele, antes de mais nada, o próprio projeto curricular pedagógico e entender, fazer com que se entenda, promover a ideia para a sociedade de que as pessoas vivem num padrão de comportamento, né? Esse padrão de comportamento ele é conformado a partir das próprias experiências das pessoas no contexto desse mesmo padrão. Qualquer desvio do padrão, né? Porque se de um lado nós somos determinados por um padrão de comportamento, por outro nós também podemos ser os desvios, nós podemos ser a negação, nós podemos ser a desconsideração, nós podemos ser a ruptura, enfim, todo um conjunto de problemas que só são possíveis porque nós somos determinados, antes de mais nada, por um padrão de comportamento. Então, de uma forma para gerir esse padrão de comportamento, de modo que a recusa do padrão, de modo que o desvio não seja prejudicial da forma harmoniosa de relação social, então o papel do sociólogo ele é fundamental para isso, né? Eu sou daqueles que acreditam que a função do sociólogo é sim encontrar harmonia social, de modo a reduzir, ou melhor, controlar, ou criar condições para que as pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão ou no processo de relações sociais tenham condições de recuperar a harmonia ou condições de manter a harmonia, apesar de sempre partirmos da ideia de que isso nem sempre ocorre da mesma forma, por isso sempre tem que ter uma monitoria de um sociólogo, né? Então, um sociólogo é desse profissional que estuda as dinâmicas sociais. Essas dinâmicas sociais são dinâmicas do grupo, são dinâmicas das relações sociais no contexto do grupo, né? São dinâmicas da sociedade, do ponto de vista mais acadêmico, mas também de uma organização como uma empresa, de uma associação como uma empresa ou um partido político, uma organização política, ou mesmo o Estado, o governo. Então, o sociólogo faz isso, encontrar saídas de modo que se encontre soluções para manutenção da harmonia ou recuperação da harmonia quando ela for perdida. Essa é a função do sociólogo, antes de mais nada. O que você acha sobre isso? Você gostou? Está interessado em sociologia? Deixa aí nos seus comentários e me siga para mais, tá bom? Abraços!